Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer o nosso maná aqui juntos. E só para relembrar os irmãos, hoje é dia 30 de maio de 2024 e a leitura de hoje são os capítulos 12 a 15 do livro de Jó. Antes de nós falarmos aqui do nosso assunto, quero relembrar os irmãos que o objetivo principal do maná não é ler a Bíblia toda, mas ler a Bíblia todos os dias. Nós precisamos nos alimentar todos os dias para podermos ter saúde, força para trabalhar. E assim também o maná era o pão que descia do céu para alimentar Israel enquanto estava no deserto. E Deus disse: vocês devem colher do maná todos os dias. Portanto, devemos recolher o maná, ler o maná todos os dias para termos vigor e força espiritual para realizarmos a obra de Deus, vencermos o pecado, termos energia espiritual, vigor espiritual. Também o objetivo do maná é sim ler a Bíblia toda, né? E quem fizer a leitura da Bíblia toda até o final do ano, vai até o dia 31 de dezembro, vai receber um certificado personalizado, né, de conclusão da leitura do maná. Espero que você esteja firme, espero que você permaneça firme aí nesta leitura. Irmãos, hoje eu vou dar aqui, fazer um maná com os irmãos um pouco diferente. Em vez de me ater apenas aos capítulos 12 a 15, eu vou dar um panorama geral do livro de Jó para que os irmãos possam ter uma compreensão mais clara a respeito disso. O versículo chave que nós poderíamos pegar aqui no livro de Jó está no capítulo 1, versículo 21. 20 e 21, onde a palavra de Deus aqui diz o seguinte, eu vou ler aqui para os irmãos. Depois que Satanás, toda essa história de Jó começou com uma acusação do diabo, sim, o diabo é o acusador, ele pode nos acusar diante de Deus, ele pode nos colocar à prova com a permissão de Deus. Mas o que aconteceu aqui foi que ele desafiou, Satanás acusou Jó dizendo que, olha, ele só é fiel ao Senhor porque ele é rico, ele é abençoado, tira o que tem e eu garanto que ele vai blasfemar do Senhor. E Jó, então, foi provado, Satanás teve, com a permissão de Deus, tirou tudo que ele tinha, e o versículo chave do livro de Jó está aqui, Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, depois que acontece essa adversidade com Jó, que ele perde tudo, fica muito doente, então vem ali os amigos de Jó, os 3 amigos de Jó, e depois mais tarde lá um outro mais jovem vem também, e eles começam a conversar, e aí eles conversam até o capítulo 37, o amigo falando e Jó respondendo, Jó rebatendo. Então, basicamente, o amigo de Jó acusa ele de ter cometido um pecado, ele rebate dizendo que não cometeu pecado. Agora, o que é muito interessante é que ao longo desses capítulos todos, eles vão construindo uma teologia, um pensamento a respeito de Deus. Eles vão construindo ali um pensamento a respeito do que eles acreditam, quem Deus é, como Deus age, o que Deus faz, de acordo com aquilo que eles pensam. Então, eles vão, e até são palavras bonitas, são palavras interessantes, mas o interessante é porque só no capítulo 38 que Deus responde a Jó
ele pega e responde a Jó. Quer ver? Eu vou ler aqui para os irmãos, capítulo 38, versículo 1 e 2. Deus responde, olha só. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Ou seja, Jó não sabia do que estava falando a respeito de Deus. E também os amigos de Jó não sabiam o que estavam falando a respeito de Deus. Se você olhar aqui em capítulo 42, versículo 3, diz assim, perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que não conhecia. Então, Jó realmente reconheceu aqui que ele falou de coisas que ele não conhecia, que ele não entendia. E no versículo 7 diz assim, depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, eles também, nem Jó, nem os amigos, acertaram ali a sua teologia a respeito de Deus, porque eles falaram coisas que eles não tinham conhecimento. Irmãos, o problema não é falar a respeito de Deus, o problema é fazer afirmações sobre Deus que não são verdadeiras, ou fazer afirmações sobre Deus que nós não temos conhecimento para fazer, tá certo? Então, esse foi o problema de toda essa discussão. E aí, o que acontece? Jó se arrepende desse pecado. Veja o que diz aqui no versículo, capítulo 42, no versículo 4, disseste, ouça, eu falarei, e eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Então, ali no capítulo 38, Deus faz uma série de perguntas, acho que mais de 30 perguntas para Jó. Jó, você consegue explicar de onde vem a vida? Você consegue explicar o universo? Você consegue explicar da onde os mistérios de toda a natureza? E obviamente são perguntas retóricas, e Jó não sabia. Falou, se você não sabe explicar nem essas questões da natureza, como Jó você quer explicar a minha essência, quem eu sou, se eu sou o Criador de todas essas coisas? Então, Jó, ele se arrepende desse pecado, ele se arrepende de ter feito o que fez. Então, no capítulo 42, versículo 5, Jó faz uma das declarações mais lindas das Escrituras. Ele diz, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Olha, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus não é com base num livro de teologia, não é com base na teologia sistemática, no pensamento que as pessoas têm a respeito de Deus. Porque Jó, tudo que ele falou ali, em todos esses capítulos, no discurso que Jó deu, Jó estava falando de coisas que ele tinha ouvido falar. Olha, muitas pessoas podem estar dentro desse quadro, estão discutindo, falando a respeito de Deus, mas nada do que eles conhecem pessoalmente, só coisas que ouviram falar. Agora Jó faz uma afirmação, ele falou, agora meus olhos te veem, agora eu estou vendo, Senhor, agora eu te conheço pessoalmente,
Agora eu tenho um relacionamento pessoal com o Senhor. E no versículo 6, aqui na versão NVT, ele diz: retiro tudo o que disse e me assento arrependido no pó e nas cinzas. Então, Jó se arrependeu da sua ignorância. Jó se arrependeu de ter ouvido falar de Deus, estudado talvez sobre Deus, mas não ter buscado conhecer pessoalmente a Deus. Aí depois, então, Jó, enquanto arrependido, orava pelos seus amigos. Deus restaura todas as condições anteriores e ainda muito mais na vida de Jó. E Jó volta a ser ali muito abençoado pelo Senhor. Então, meus irmãos, que este livro tão misterioso, com tantas coisas misteriosas que contém aqui, nós possamos compreender. Esses homens falavam de coisas que eles não entendiam. Na verdade, falavam coisas que eram fruto da ignorância deles. Agora, Jó, então, ele entende quem é Deus. Deus faz tudo o que lhe agrada, do jeito que ele quer, ele é soberano. E Jó, então, entendeu e glorificou a Deus, mesmo na sua situação. Aliás, esta é uma outra lição do livro de Jó. É possível crer em Deus, mesmo quando a vida nos parece injusta. É possível glorificar a Deus, mesmo quando a vida nos parece injusta. Mas o grande desafio de Jó, aqui no meu ver, é conhecer a Deus pessoalmente. Não é conhecer a Deus de ouvir falar, mas conhecer a Deus por aquilo que os meus olhos puderam ver, a minha experiência pessoal com Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua leitura.